E existe um filão desse mercado que vem registrando crescimento nos últimos anos, que são as vendas de veículos para pessoas com deficiência. Um dos principais motivos é a isenção de impostos garantida por lei para quem tem algum tipo de restrição que dificulta ou impede a mobilidade. Apesar dos números positivos, muita gente ainda desconhece esse benefício na compra dos veículos. Ricardo sofre de distrofia muscular, uma doença genética que resulta na perda da mobilidade. O aposentado faz parte de uma parcela da população que tem direito à isenção de impostos como IPI, IOF, ICMS e IPVA na hora de adquirir um automóvel, que pode chegar a um desconto de 30% no preço total de veículos até R$ 70 mil. Mas o processo é burocrático e lento. Envolve a Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Detran e concessionária e pode levar de 45 dias a 6 meses de espera. O carro é faturado, mas para ser faturado ele entra numa linha de produção. Isso é que faz com que demore a chegada na mão do seu consumidor, né? É diferente de você ter um carro à pronta entrega no pátio do fabricante, que isso seria muito interessante, facilitaria muito as pessoas. Cláudio está pensando em trocar de carro até o fim do ano, utilizando pela primeira vez o benefício e se mostra animado. Até que enfim, né? Porque anteriormente era um cansaço muito grande. Então havia muita burocracia para você adquirir esse veículo, que muitas pessoas com deficiências acabavam desistindo de tão burocrático que era. Hoje facilitou um pouquinho. Então muito mais pessoas estão tendo a oportunidade de adquirir um carro zero com as isenções que a lei permite. Vale a pena então? Vale muito a pena, porque o desconto ele varia em torno de 29% a 30%. Enquanto que nos últimos 4 anos o mercado de carros novos encolheu, a venda de veículos para pessoas com deficiência praticamente triplicou, saindo de 42 mil unidades em 2012 para mais de 136 mil no ano passado, respondendo por pouco mais de 8% do volume de negócios em todo o país. A lei de isenção vigora há mais de 20 anos, mas desde 2013 o desconto foi estendido a outras categorias, como pessoas com artrite ou problemas de coluna, elevando ainda mais as vendas. Esta concessionária, por exemplo, investiu em um atendimento exclusivo para esses consumidores. Tem uma equipe especializada, uma gestão especializada para atendimento a esse tipo de cliente. Então, assim, nós temos hoje rampa de acesso, temos atendimento até na casa do cliente, se for preciso. E o cliente, quando ele chega aqui, a gente dá toda a orientação para ele poder tirar essa documentação e comprar o veículo dele. Bom, e para dar mais detalhes sobre a isenção de tributos para a venda de veículos para pessoas com deficiência, a gente conversa com Roberto Pires, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Maranhão. Boa tarde, mais uma vez, obrigada pela sua presença, doutor Roberto. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Fazenda, de junho de 2016 até agora, cerca de 400 benefícios fiscais dessa natureza foram concedidos, mas a gente sabe que muita gente ainda desconhece. O que diz a lei? Quem é que tem direito a comprar um carro com a isenção, na verdade, desses tributos? É importante que se fale justamente isso. Nós vimos nessa reportagem que somente deficientes físicos que foram agraciados, mas na realidade existe toda uma gama de outros deficientes que também podem se beneficiar disso. O deficiente visual, o deficiente mental, o autista também, né, e o auditivo. Também eles podem se beneficiar, eles podem comprar, mesmo que sejam menor de idade. Porque o responsável por eles podem se dirigir em busca desse benefício. Não precisa ser necessariamente uma pessoa habilitada, pode ser o responsável, e esse responsável ele pode inclusive cadastrar 3 motoristas, 3 condutores. Agora, só para tirar uma dúvida, doutor, essa lei de isenção, ela também garante a isenção para o responsável ou ela é somente direcionada ao deficiente? É um veículo, né, que pode ser utilizado por terceiros, desde que adquiridos em nome do deficiente. Deve haver uma comprovação, então, que aquela pessoa é responsável pela pessoa com deficiência. Inclusive, na compra, há o cadastramento dessas até 3 pessoas que podem utilizar o veículo. Bom, são 4 impostos
que a pessoa que vai comprar fica isenta, né? Que é o IPI, o ICMS, o IPVA e o IOF, mas cada imposto desse é de um órgão. Quais os caminhos para percorrer isso? Em primeiro lugar, tem que ter muita paciência, né? A burocracia realmente é muito grande e o primeiro ponto que tem que se ver é o laudo da pessoa, o laudo médico da pessoa. Ele tem que ser concedido por um médico que atenda ao SUS, né, de preferência público, pode ser numa instituição privada, desde que ela tenha convênio com o SUS. De posse desse laudo, ele tem que se dirigir à Receita Federal primeiro, que é o imposto mais importante, que é o IPI, que é até o maior também, né, o maior desconto, e aí tem uma série de providências que ele tem que tomar. O próprio site da Receita Federal, ele tem um link onde ele vai dando as instruções, que tem formulários que tem que ser preenchidos, da entrada, e essa isenção, ela é de discernimento próprio do delegado da Receita Federal. Então ele pode, digamos assim, negar, pedir complemento de documentação, não é assim de imediato também que pode ser. Pode ser que toda a documentação esteja ok, né? Mas se houver uma necessidade, ele pede para que seja complementada. E os demais, ICMS tem que se dirigir à Secretaria Estadual da Fazenda, né? O IOF também, diga-se de passagem, o ICMS ele só é cabível para o condutor deficiente. Por exemplo, o autista ele não teria direito a esse desconto, nem os demais deficientes, só o que efetivamente dirige o veículo. Agora o senhor está falando das pessoas com deficiência, mas aquelas pessoas que comprovadamente têm uma doença terminal, ela também pode ter direito a esse benefício ou não? Sim. Desde que haja comprovação médica e que ele dê entrada junto à Receita Federal, e, havendo essa concessão dessa isenção, ele também tem direito. O senhor falou de um caminho que cansa só da gente ouvir. Essa burocracia toda é um empecilho, acaba sendo um empecilho para muita gente que precisa de um benefício como esse, doutor? Sim, mas apesar de a Receita Federal ser um órgão em que você dando entrada, a demora acontece, mas ela tem uma certa competência de apenas a demora da análise, mas ela não cria outros obstáculos, senão realmente a demora, né? Que varia entre 90 e 120 dias para essa primeira análise. Então tem que ter paciência, porque às vezes a pessoa está ansiosa de receber logo aquele veículo. Não, tem que ter paciência. Ok, muito obrigado, doutor Roberto Pires, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado também.